Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso mix de notícias. Taubaté terá interdições em vias importantes da cidade nesta quarta e também amanhã, quinta-feira. Este é apenas um dos destaques do mix de notícias de hoje. E ainda tem o nosso quadro Mix Sustentável. Vamos aprender a identificar vazamentos em casa e adotar hábitos que ajudam a economizar água. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 19 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 76. E mais uma vez eu começo esta edição agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também através das nossas redes sociais, no YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E agora você confere os principais programas que são os destaques de amanhã da nossa programação. Está no ar a nossa grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã, quinta-feira, dia 20 de março de 2025. A partir das 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Ana Laura Costa está a postos para o Boletim Câmara, com previsão do tempo, as condições das estradas e entrevistas com assuntos relevantes da nossa sociedade. Os destaques de amanhã da nossa programação. Amanhã o Mix da TV de quinta-feira começa 2h da tarde ao vivo. O nosso encontro já está marcado. Amanhã é dia de TBT e a gente vai continuar homenageando grandes mulheres taubateanas no mês das mulheres. É a vez da gente conhecer as histórias da aviadora de Taubaté, a Joaninha. O Mix está imperdível. É amanhã o nosso encontro, 2h da tarde. Às 6h30 tem audiência pública com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. O assunto desta vez discutido aqui na Câmara será a situação do mercado municipal. Você acompanha ao vivo a partir das 6h30 aqui na nossa emissora. Portanto, acompanhamos os destaques principais de amanhã, quinta-feira, dia 20 de março, aqui na nossa programação, para você ficar bem antenado e ligado aqui na nossa emissora. E agora a gente começa a sintonizar e se atualizar com tudo que está acontecendo em Taubaté, na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. E nós vamos mais uma vez para o nosso telão, porque Taubaté terá interdições no trânsito entre hoje e amanhã. O trânsito de veículos no bairro Jardim das Nações sofrerá interdições. Já começou, vai começar na noite desta quarta-feira, devido à partida do Esporte Clube Taubaté no Joaquinzão. A partir das 6 da tarde, diversas vias no entorno do estádio sofrerão fechamento total, parcial ou terão desvio de trânsito em ação da Secretaria de Mobilidade Urbana em recomendação com a Polícia Militar. A partida será disputada contra o rival São José, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. A tendência é que haja grande público no entorno do estádio, então recomendando-se que se evite o trânsito na região. Vamos à lista das vias que terão fechamento total. O trecho da Avenida John Kennedy entre a Avenida Tiradentes até o Joaquinzão, a Rua Benjamin Constant, Rua Paraguai e Argentina. Agora acompanhe as ruas que terão fechamento parcial. Rua Grécia, entre a Rua Peru e a Rua Argentina, o túnel da Avenida Jorge Salim Mutran, sentido estádio, a rotatória estará liberada, mas não poderá acessar sentido estádio. E algumas outras vias terão desvio de trânsito. Quem vier da Avenida John Kennedy, sentido Joaquinzão, terá que desviar para a Avenida do Povo. E quem vier da Avenida do Povo, sentido Joaquinzão, será desviado para a Rua Portugal. Já a Rua Joaquim Távora, nas proximidades da Rodoviária Velha, no centro, terá interdição do trânsito de veículos nesta quarta, dia 19, e também amanhã, quinta-feira, dia 20. Há necessidade da supressão de 3 árvores, que será executada por uma empresa terceirizada da MRS. A rua, à altura do número 80, precisará ter o tráfego de veículos interditados. O bloqueio será de uma faixa de rolamento enquanto a poda for executada. O serviço está previsto das 9 até as 5 horas da tarde e no momento de tombamento das árvores. Todo o fluxo será interrompido pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O desvio, neste caso, será feito pela Rua Amadeu Pittini.
O procedimento integra um pacote de obras que será realizado na área, com melhorias para a passagem de pedestres na região da linha do trem e com negociação para plantio de novas espécies que não afetem diretamente o passeio público. As informações aqui no nosso telão, que você acompanha com a gente, são do site da Prefeitura de Taubaté. E ainda nesta edição do Mix, a gente vai falar mais sobre o clássico São José e Taubaté, previsto para hoje. E agora tem mais um destaque aqui na nossa programação referente a ontem. Tempestade causa transtornos em Taubaté e ventos chegam a 113 km por hora. O temporal de ontem, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, tem sido recorrente e ontem não foi diferente. Na terça-feira, causou transtornos mais uma vez aqui para os munícipes. Num período de 1 hora, choveu 30 milímetros no acumulado. Segundo a Defesa Civil, foram ao todo 7 ocorrências de quedas de árvores e galhos, além de várias regiões com interrupção de energia. Então agora a gente vai passar um balanço dos registros que a Defesa Civil anotou desses pontos que aconteceram aqui na cidade. Na Rua Grécia, ali no Jardim das Nações, teve queda de árvores dos dois lados da via, interrompendo o fluxo de veículos. Na Rua José Beatriz, no Jardim Marlene Miranda, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica. Na Rua Tenente Mauro Francisco dos Santos, no Jardim Sandra Maria, a queda de galho interditou a via e rompeu fios elétricos. Já na Avenida Dom Duarte Leopoldo e Silva, que fica na Vila São José, teve uma queda de árvore com rompimento da fiação elétrica. Na Rua João Alexandre de Almeida Guilherme, na Chácara Campestre, teve queda de poste e interrupção de energia. E os estragos não pararam por aí. Na Avenida John Kennedy, na região central, uma árvore caiu em cima de um carro, mas ninguém ficou ferido. O apagão no fornecimento de energia elétrica no Vale do Paraíba, na noite de ontem, afetou várias cidades, entre Taubaté, Guará e Aparecida. Foi causado por causa de uma queda de torres de transmissão, além de cortes na fiação de distribuição de energia elétrica, provocados por queda de árvores. Nesse caso, a interrupção da energia ocorreu em pontos isolados. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são dos sites T7 News e também do portal O Vale. Esses foram os registros oficiais pela Defesa Civil, lembrando que há outros pontos também de quedas de árvore, rompimento de fiação, que não foram notificados, mas a população sabe bem o que está acontecendo. Então fica aí o nosso alerta, porque essas chuvas são recorrentes, agora principalmente nesse final de verão. Ainda nessa edição a gente volta com outras notícias e informações de Taubaté e na nossa região, no nosso Mix de Notícias. E nesta quarta-feira vamos para o nosso primeiro short, que são os melhores recortes da nossa programação. No Boletim Câmara, logo pela manhã, Ana Laura Costa conversa sempre com entrevistas relacionadas à nossa sociedade. E a Natália Moreira, que é educadora financeira, falou sobre este assunto importante para nós. Vamos ver? Solta o VT. E quando a gente pensa em se reorganizar financeiramente, quero cortar gastos, eu tenho que pensar nos gastos pequenos ou eu tenho que já focar nos gastos grandes? Eu posso começar cortando, por exemplo, uma assinatura de um aplicativo que eu já não uso tanto, ou eu já tenho que pensar em reduzir, por exemplo, no supermercado? Ótima pergunta. O que acontece? O que eu gosto de focar, quais são os gastos costumeiros? Por exemplo, assinatura. Eu até falo uma técnica que é SRC, substituir, reduzir e cortar. Então você vê o que é prioridade para você. Alimentação, moradia. Então tá, na alimentação tem alguma coisa que é supérfluo? É aquilo que você pode cortar. Na questão de lazer, de assinaturas, tem algumas coisas que você não utiliza? Porque o que acontece? Hoje está muito fácil contratar tudo. Você olhou alguma plataforma, alguma coisa, você clicou, já comprou. E aquilo é uma assinatura mensal, e quando você vê, é R$ 9,90, R$ 10,90, R$ 6,90, chega lá é R$300 no seu mês que você poderia estar investindo. Então, o que eu falo? A primeira coisa, você vê o que é importante, então você olha, o que é prioritário, eu preciso para sobreviver, é essencial. E agora, na linha de baixo, o que não é tão essencial, é a partir disso que você vai tirar. Eu sou totalmente contra tirar, por exemplo, de um supermercado, por exemplo, que às vezes, eu não vou comprar isso, isso tirar de você, te traz um sentimento ruim também, daí falar, eu não vou organizar, imagina, eu vou deixar de viver? Então, assim, eu sou mais você ver o que é prioritário, o que é muito prioritário para você, e na linha de baixo, o que não é prioritário, é nele que a gente começa a mexer. As assinaturas, às vezes o delivery, que às vezes pode não ser tão necessário no momento, às vezes é uma saída, alguma coisa que dava para fazer uma coisa mais barata, em vez de algum restaurante, será que não é chamar todo mundo para vir em casa e a gente faz um momento de confraternização do mesmo jeito, mas de um jeito mais barato? É umas escolhas conscientes que vai fazer diferença no seu orçamento.
Às vezes a gente fica em dúvida, né? Só se vive uma vez e vou Exatamente. aproveitar mesmo ou se planejar para o futuro. Então, Total. é possível unir essas duas coisas. É possível unir e não é deixar de, né, até mesmo que falam, né, cortar o cafezinho. Não é você deixar de viver, não é você deixar de fazer o que gosta, é você priorizar. O que é importante, não vou tirar do meu orçamento. O que não é tão importante, daí sim, é nele que eu vou mexer e vai fazer muita diferença na minha vida, principalmente no futuro. Natália, fim de ano já está chegando. A gente está no final de agosto, daqui a pouco já é dezembro e as pessoas recebem o 13º salário. Como se planejar, como gastar esse dinheiro de uma forma inteligente, já pensando no ano que vem? Ótimo. A primeira coisa, quando você recebe o 13º, muitas pessoas pensam que presente de final de ano. Só que não é meio assim. O que eu peço para você pensar é aqueles imprevistos de janeiro que são muito previstos, que são os impostos. Então, pensa nesse 13º, não gaste tudo, é lógico. Comprar alguma coisa diferente sempre é necessário, mas não esquecer que em janeiro vem as maiores contas. É rematrícula de escola, é a questão dos impostos, é a questão de materiais escolares para as crianças e assim vai. Então, utilizar esse dinheiro já antecipando, porque o que acontece muito, Ana? Gasta o 13º, daí chega janeiro, tem esses gastos, daí começa a parcelar no cartão de crédito. Daí parcela janeiro, fevereiro, março, abril, daí chega lá em maio, tá terminando de pagar o material escolar. Então, utilizar mais esse dinheiro justamente pensando e antecipando para já começar o ano com o pé direito, sem contas. Sem contas e sem dívidas, é verdade. Exatamente. E de que forma a gente pode se organizar melhor para realizar um sonho? Seja ele quitar uma dívida, fazer uma viagem, por exemplo, comprar alguma coisa, fazer um passeio aí em família. O que acontece? A primeira coisa é você descobrir o que você quer. Qual que é o seu objetivo hoje? Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer uma viagem em família? Então, primeiro, para onde eu vou? Segundo, quanto que eu vou gastar? A partir disso, você vê quantos meses para chegar nessa viagem? Você já sabe quanto você precisa economizar por mês. Então, às vezes, você pensa em uma viagem, nossa, é R$2.000. Mas será que não é daqui 12 meses? Será que não dá para você ver o que você pode fazer? Uma coisa muito importante que eu gosto muito de falar. Às vezes, a pessoa fica limitada ao valor que ela recebe, ao valor que ela recebe mensalmente. Só que, às vezes, tem uma roupa que não está utilizando, pode vender. Às vezes tem um eletrodoméstico que às vezes não está utilizando, pode vender. Tem outras coisas que ela consegue fazer uma renda extra e chega mais rápido ainda na viagem, no passeio de família, no lazer, qual seja o objetivo dela. A entrevista completa com a educadora financeira Natália Moreira no Boletim Câmara está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Boletim Câmara. E de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui na nossa programação, você acompanha o nosso telejornal. Agora vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o quadro Mix Sustentável mostra dicas para identificar vazamentos em sua casa e também para economizar água. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 19 de março de 2025. E a sua participação é importantíssima para nós, por isso entre em contato conosco aqui na TV Câmara Taubaté. No nosso telão estão os principais canais para você participar juntinho com a gente. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda a sua crítica, sugestão, elogio. Você também pode se conectar com a gente através das redes sociais. No youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, encontra as principais playlists dos nossos programas e pode ainda voltar e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas. É só você acessar youtube.com/TVC Taubaté. Você também assiste ao vivo as nossas produções, as audiências, sessões e solenidades. É só você se conectar através do facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se você quiser mandar o seu áudio, texto ou vídeo aí do seu bairro, o canal ideal é o WhatsApp e você se conecta com a gente através do 12 3625 9525. Também temos perfis da Câmara de Taubaté
em 2 redes sociais importantes, no Instagram e no TikTok. Você segue a nossa programação da TV e da Câmara no @Câmara Taubaté. Portanto, estão aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da nossa programação da TV Câmara Taubaté. E agora vamos ao nosso segundo short aqui desta edição de quarta-feira. O Desbravando Taubaté você já conhece, né? Nele nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e também a arquitetura aqui do nosso município. E neste trecho que selecionamos para você, vamos falar sobre o futebol lá no bairro Alto de São Pedro. Vamos ver? Solta o play. Saiu jogador daqui que virou profissional até. Vou dar um exemplo aí, o Zé de Moura, rapaz que é aqui do bairro. Douglas, a gente percebe aqui que também é uma tradição de pai para filho, né? Vocês têm muitos parentes, familiares, ou seja, a tradição continua com vocês hoje em dia. Com certeza. Com a família Purga, né? A família do Adilson, que hoje tem o nosso jogador, representante e presidente do clube. Então, uma galera ali que teve a oportunidade de ver o pai jogar e hoje está representando essa equipe que está nos nossos corações. Conta pra gente como é que aconteceu esse processo de reformulação e vocês hoje estando à frente da gestão do time. A gente tinha um time nosso de quadra, essas coisas que sempre representavam o morro, né? E não tinha um time de campo que representava esse morro até então. Então a gente começou no papel ali, o Aguinaldo, o Lio, o Juninho, e começou mais como um time de amigos, na verdade, e fruiu, o nosso forte era Sabadeira, e hoje já temos o time do Amador, que representa a cidade praticamente, né? Em que divisão vocês estão do Amador e como que foram as campanhas e conquistas de vocês? Sim, a gente iniciou no campeonato, né, na 3ª divisão, foi a primeira campanha. Ali a gente não sabia se ia ou se não ia vingar, mas a gente tinha um projeto já desde então para fluir. Tivemos apoio de alguns patrocinadores, essas coisas. No primeiro ano a gente chegou até as quartas de finais. Nas últimas 2, né, que esse no caso é o 3º ano, a gente ficou entre os 8 melhores. Então, logicamente que a gente quer ser campeão, mas a gente tem etapas para seguir. Não adianta a gente montar um time e achar que a gente já vai ser campeão de início, que é difícil. Tem muito time forte na cidade, então a gente tem que fazer o nosso melhor para poder representar. E qual é a expectativa para a temporada 2024 do Esporte Clube São Pedro? Começamos por mudanças, diretoria mudou praticamente inteira, presidente do time, temos um novo presidente. Como eu falei, o projeto é ser campeão, conseguir o acesso para a 2ª divisão e é essa a caminhada que a gente quer fazer. A gente continua conhecendo as histórias do Esporte Clube Alto São Pedro. Eu converso agora com o Aguinaldo Soares, que é o presidente. Que é a padaria do Alaor, que é um dos nossos patrocinadores, amigo, né? Eu digo patrocinador porque ele está sempre junto com a gente. A gente precisa de um jogo de camisa, precisa comprar uma bola, precisa tomar um café, ele sempre ajuda a gente, né? Aqui é o coração do Alto São Pedro. Aqui todo mundo se encontra aqui, tanto quem é do meio do futebol, quem não é, porque precisa vir comprar seu pão, tomar seu café. Quais outros locais vocês costumam se reunir aqui no Alto São Pedro? A gente vai pro Bar do Cabeção, que é um bar onde os times antigos, o São Pedro antigo, o time do Campos Elíseos também se reunia lá. Como a gente é da nova geração, a gente escolheu esse espaço aqui. Mas fora isso, tem a Praça Laura Gama, que é a quadra do Cruzeiro. Como tem muitos jogadores do time, atletas do time que é pai de família, leva seus filhos para brincar lá, joga bola com eles. Aguinaldo, vocês têm campo próprio, como é que vocês fazem para disputar os jogos? Então, sobre o campo, a gente não tem o campo próprio, né? Tem um campo próximo aqui que é o Garça, porém, outras pessoas que tomam conta, né? E os outros campos mais próximos é do Jardim América, onde tem outros times que disputam lá, e o campo da Fonte Imaculada. Daí a gente conseguiu uma parceria lá com o time da Fonte Imaculada também, agradecer eles, muito obrigado, porque lá é o nosso mando de jogo. Daí quando a gente joga em casa, a gente joga na Fonte, mas como o time é da cidade de Taubaté, a gente joga em vários campos, né? Quando é campeonato, a gente joga em casa, joga fora, joga em outra cidade. E assim que funciona o campo nosso, até a gente conseguir um campo. A comunidade aqui parece que é bem envolvida com o Esporte Clube Alto São Pedro, né? Como que é a relação de vocês com os moradores? Sim, o time é bem conceituado, aqui é bem querido, né? Ao mesmo tempo que é querido, é odiado, né? Porque o futebol é assim que funciona. Quando a gente tá ganhando, tá aplaudindo, tá acompanhando.
E quando a gente perde, eles... É crítica, né? Crítica, é cobrança. A gente não pode nem ir aqui na padaria aqui comprar pão, que eles cobram mesmo. Você tá na fila, eles puxam aí. E aquele jogo lá... Quando ganha também é reconhecido por todo mundo, quando ganha né? é reconhecido, é só alegria, né? Faz festa, faz churrasco aqui. Há projetos sociais que envolvem crianças, adolescentes. Qual que é o projeto de vocês com o time? A gente faz evento de comunidade aqui, vai ali, faz o pedido da prefeitura para conseguir palco. Daí as atrações a gente consegue entre os moradores do bairro. E durante o ano todo a gente arrecada alimento no time. Para no final do ano a gente distribuir cesta básica, distribuir presente aqui para a galera aqui do bairro, para as crianças. O que você espera para os próximos anos do Esporte Clube Alto São Pedro? Se o futebol traz tudo isso para a gente, o que a gente faz pelo futebol? É isso que a gente faz pelo futebol, é manter a tradição. Daí a gente se torna um exemplo para as crianças querer jogar bola, querer entrar no time do Alto São Pedro, querer entrar em outros times também. Essa é a ideia do time, é manter a tradição do futebol viva. O programa completo Desbravando Taubaté Alto de São Pedro está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Basta você acessar a playlist da segunda temporada do programa. E ainda em 2025, nós estamos preparando uma nova temporada do Desbravando para conhecer outros cantos e encantos de Taubaté. E hoje é quarta-feira, então tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o nosso Mix Sustentável. Março é o mês do Dia Mundial da Água, então a gente continua falando sobre este importante recurso natural. Primeiro vamos falar sobre vazamentos, né? Muitas vezes eles são invisíveis, mas podem desperdiçar litros e litros de água sem você perceber. Então, vamos deixar algumas dicas para a gente identificar e resolver esse problema na nossa casa. Aqui no nosso telão, a gente tem uma imagem que a gente vai colocar do teste do hidrômetro, né? Então, qual que é esse teste que você pode realizar aí na sua casa? É fechar todas as torneiras e desligar os aparelhos que utilizam água. Você pode verificar se o ponteiro do hidrômetro continua girando. Bem, se ele estiver, provavelmente há um vazamento aí no seu imóvel. Outra dica importante que a gente pode passar é a questão dos vasos sanitários, que é um outro utensílio dentro de nossas residências que consome muita água e também pode ter vazamentos. Uma dica é colocar um pouco de corante ou pó de café no reservatório do vaso. Se a cor aparecer na água da privada ou do vaso sanitário, né, sem que você dê o sistema de descarga, acione a descarga, é sinal de que provavelmente há um vazamento neste circuito. Um vaso sanitário com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta em média 12 litros de água. Quando a válvula está defeituosa, este gasto pode chegar até 30 litros. Essas são informações do Serviço de Água e Esgotos Ambiental de Santa Fé. Agora, uma outra dica para você é falar sobre torneiras e chuveiros que estão aparecendo aqui no nosso telão. Inspecione as torneiras e chuveiros, mesmo pequenos pingos podem fazer uma diferença significativa. Olha só, um gotejamento contínuo pode desperdiçar até 30 litros de água por dia. E não é só na parte interna da nossa casa que tem os vilões relacionados aos vazamentos, também na parte externa podem ocorrer. Então olhe para o seu jardim, para o seu gramado, caso você possua. Uma dica interessante é que manchas de solo constantemente úmido ou uma vegetação muito verde em um ponto específico aí do seu gramado pode indicar um vazamento subterrâneo no seu imóvel. Agora acho que a gente viu algumas dicas relacionadas a vazamentos e você também aprendeu como identificar, porque é uma forma de você economizar água. A gente vai falar de outras dicas para a economia deste recurso natural no seu dia a dia. Então, vamos lá. Reutilize água da máquina de lavar. É uma técnica, né, que todo mundo já conhece e a gente precisa utilizar isso com mais frequência. Use essa água para lavar o quintal, lembrando que se é uma água sem produtos químicos, né, como sabão, detergente, você pode utilizar também para regar alguns tipos de plantas que não precisam necessariamente de água potável. Você também pode adotar o uso de redutores de vazão, que são sistemas simples, né, instalados como arejadores em torneiras e chuveiros. Eles misturam o ar com a água, por isso reduzem o consumo sem perder a pressão. Uma outra dica para você é trocar descargas antigas. Os modelos, né, mais modernos, que são as caixas acopladas, eles têm um botão de duplo acionamento na maioria das vezes, e isso permite que você gaste menos água quando necessário, em comparação com os sistemas mais antigos.
Outra dica importante é criar o hábito de fechar a torneira. Parece uma coisa comum, mas que muita gente acaba esquecendo e faz por comodidade. Enquanto escova os dentes, ensaboa as mãos, a ideia é que você mantenha a torneira fechada e você pode economizar até 12 litros de água por minuto. Uma outra dica importante, muita gente já faz, é a captação de água da chuva. Para quem tem espaço, barris ou cisternas, são ótimas opções para você armazenar água para tarefas do seu dia a dia, como lavar pisos e regar o seu jardim. Bem, essas foram as dicas ambientais do nosso quadro Mix Sustentável desta quarta-feira. Na semana que vem, a gente volta ainda falando sobre água, porque estaremos às vésperas do Dia Mundial da Água. Então, este foi o nosso quadro Mix Sustentável desta edição. A seguir, tem as últimas informações do Clássico do Vale. É hoje, São José e Taubaté. Quem será que vai para as semifinais do Paulistão da Série A2? Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso Mix da TV nesta quarta-feira, dia 19 de março de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora, no finalzinho do nosso programa, tem o nosso segundo giro com as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos falar de economia aqui no nosso telão? Preços do litro da gasolina e etanol caem em São José e Taubaté. Vamos ver os valores. Os preços médios do litro da gasolina comum e do etanol tiveram leve queda em São José e em Taubaté na última semana. É o que aponta os dados divulgados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados são de segunda-feira agora, dia 17. De acordo com a agência, da semana do dia 9 ao dia 15 de março, o preço médio da gasolina em São José foi de R$ 5,94, 3 centavos a menos do que o registrado na semana anterior, que foi de R$ 5,97. Já o etanol, o álcool, passou de R$ 4,13 para R$ 4,10 na cidade. Agora vamos aos dados de Taubaté. Aqui o litro da gasolina, que antes estava na média de R$ 5,82, passou para R$ 5,76. E o etanol também teve uma redução de 6 centavos, passando de R$ 4,06 para R$ 4,00 na última semana. As informações aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E agora tem a nossa última informação para a gente encerrar o nosso mix de notícias. A gente vai falar de futebol e de clássico. É hoje. Vamos para o nosso telão? Clássico do Vale entre Burro e Águia são o destaque para definir a vaga na semifinal. Taubaté e São José se enfrentam na noite de hoje, a partir das 8 horas, no Joaquinzão, aqui em Taubaté. E neste Clássico do Vale será o jogo de volta das quartas de finais da Série A2 do Campeonato Paulista, em um confronto que certamente irá entrar para a história dos dois clubes. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Ulisses TV. No jogo de ida, no último sábado, dia 15, houve um empate por 0-0 no estádio Martins Pereira, em São José. E só um dos dois seguirá na briga pelo acesso ainda esta noite. Em caso de novo empate, o Burro da Central e a Águia do Vale irão para uma inédita disputa de pênaltis. E quem vencer no tempo normal estará entre os 4 primeiros colocados que estarão na briga pelo acesso à elite do Campeonato Paulista. Para este jogo, o Taubaté, sob comando do técnico Alberto Félix, terá a volta de jogadores como o lateral esquerdo Ailton Santos, o volante Fernando e o meia Claudinho, que estavam suspensos. Por sua vez, o São José, do técnico Paulo Roberto Santos, terá a volta do lateral esquerdo Felipe Borges e do volante Pablo, que também cumpriram suspensão. Como já era esperado, o Clássico do Vale terá casa cheia mais uma vez. Todos os mais de 8 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e o clima será de total tensão até o último minuto. Esse será o terceiro encontro entre os dois times na temporada. No primeiro turno, no Martins Pereira, ainda na segunda rodada, o São José venceu o Taubaté por 3-0. Mas o Burro da Central se reforçou muito desde então e agora está mais encorpado. Tanto é que, ao final da primeira fase,
ficou em quarto lugar com 23 pontos, à frente da Águia, que ficou em quinto com 22. E pela segunda vez na história terão um confronto decisivo na divisão de acesso. A outra vez que isso aconteceu foi em 1979, no quadrangular final da divisão intermediária, quando o Taubaté venceu por 2-1 no estádio Parque Antártica, em São Paulo, e ficou com o título. Já a Águia ficou sem o acesso. As informações são do portal O Vale e também do Globoesporte.com, e fica aqui a nossa torcida para o Taubaté. E com essa informação importante, lembrando, né, que tem interdições ali próximos ao Joaquinzão, a partir desta noite, a gente já falou isso no Mix, a gente encerra o nosso Mix de Notícias, que volta amanhã. Vamos agora para o nosso último short desta edição. Na segunda passada, o nosso time de comentaristas do programa Jogo Franco analisou o primeiro jogo do Taubaté contra o São José e fez previsões para o jogo de hoje. Vamos ver? Solta o play. Hoje o Jogo Franco começa com notícias boas, né, para o nosso Esporte Clube Taubaté, que foi jogar a primeira partida das quartas de final na cidade vizinha de São José dos Campos contra seu arquirrival, São José. E acaba conseguindo um bom resultado, um placar de 0-0, um empate que deixa tudo em aberto, é verdade, mas agora a definição do classificado sai em casa, sai no Joaquim de Moraes Filho, depois de amanhã, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Taubaté e São José fazem o segundo jogo. Quem vencer passa para a semifinal. Quem, se der empate, vai para a penalidade máxima. Mas longe daqui esse negócio de penalidade máxima. Nós vamos ter que vencer o time do São José nos 90 minutos e credenciar a passagem para a semifinal. Nós vamos falar bastante sobre esse jogo. Eu tenho aqui hoje, como participando sempre, né, o Ednei Rovida, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, o Éder Taino, o craque da lateral direita, hoje jogando improvisado na esquerda. Nós vamos fazer uma análise desse jogo. Na minha opinião, o Taubaté jogou com personalidade, a bola não queimou no pé dos jogadores, soube segurar o jogo, soube diminuir o ritmo da partida, não teve lances assim sensacionais, mas pouco importa lance sensacional. Sensacional foi não tomar gol e aí trazer a decisão para dentro de casa na quarta-feira diante da sua torcida. Torcida essa que já me parece que comprou 4.000 ingressos até esse exato momento. Nós vamos mostrar para você também, porque a diretoria do Taubaté ampliou os locais de compra para os ingressos, né? E a fila está grande. Nós fizemos algumas fotos das Astras, lá da loja do Burrão, no Via Vale Shopping. E agora parece que são 6 ou 7 pontos de venda. Então corra, porque 4.000 ingressos já foram vendidos. Éder, boa tarde, obrigado por estar aqui mais uma vez. Só para o seu boa tarde, quantos ingressos foram colocados à venda? Alguém sabe? 9.000 e uns quebradinhos 9 aí. mil e uns quebrados. 600, eu acho, um negócio assim. Mais ou menos a capacidade que teve em São José sábado passado, que foi de 9.900 e pouco. Então vamos igualar os caras, vamos trazer a nossa torcida para o nosso lado e essa atmosfera favorável ao Esporte Clube Taubaté. Queria seu boa tarde mais uma vez e também a sua opinião a respeito desse jogo de sábado lá no Martins Pereira. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Rovida. Boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando aí em casa, né? Ô, Miguel, semana passada não pudemos comentar o jogo aqui de Taubaté e 15 de Piracicaba. Pois é. E você falou uma palavra, você gostou do Taubaté nesse jogo com o São José. Lá em Piracicaba, o Taubaté já fez isso que fez a São mesma José. coisa. Mesma coisa. Um time bem postado, a defesa segura, jogadores atentos a todo acontecimento que tinha dentro de campo. Então o Taubaté fez um jogo muito bom contra o São José, você mesmo falou, a gente não pode iludir o torcedor e quem está nos acompanhando aqui, porque o Taubaté, não pensa você que vai no Taubaté lá, 9.000 pessoas, que vai achar o time para frente, perdendo gol, essas coisas. Não vai devagar. O Alberto, acho que ele está dando um padrãozinho por time, inclusive trouxe esse Marinho, joga muito esse cara, rapaz. Esse aí, cara, jogou muito. Camisa 8 do Taubaté. Sintonizando é o camisa 8. Jogou muito lá em São José, ajudou muito o Taubaté. E você falou muito bem, o Taubaté foi uma equipe determinada, focada, com o objetivo de não perder. E graças a Deus tinha o VAR. VAR, com Deus. Ednei Rovida, e o juizão ia cair nessa, hein? Se não tem o VAR, ele já tinha validado o gol. Boa tarde, meu caro.
Boa tarde, Éder. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente aqui. Esse árbitro, ele tem um sério problema com bola tocando na mão do adversário contra o Taubaté. Contra o Taubaté? Contra o Taubaté. Ele tem um sério problema. Eu não sei se ele é fã do nosso finado vôlei Taubaté. Então, toda vez que ele apita jogo do Taubaté, bola bate na mão, ele vibra, torce, ele só não apita. E não apitou sábado, mas graças a Deus teve a intervenção do VAR, até deixar claro aqui, VAR que eu nunca critiquei. Quem criticou será cobrado. Eu, graças a Deus, não sofro desse mal. Nunca falei mal do VAR. Sou fã da tecnologia. Eu não lembro. Não lembro mais. Se eu critiquei, se eu escrever alguma coisa em rede social, ela estava hackeada na época, não era eu. Mas o fato é que o Taubaté continua jogando um bom futebol, como jogou contra o 15. Foi muito bem lembrado pelo Éder. 15 muito bem lembrado. Já fez isso que fez no sábado, só que converteu em gols, né? Exato, converteu em gols. O jogo foi pegado, achei que o time caiu um pouco no segundo tempo, mas o importante é que não levou gol. Tanto que o lance do VAR foi no segundo tempo, né? Que viu lá, anulou o gol do São José. Então, eu, de verdade, Miguel, estou iludido demais. Eu estou ufanista, diria eu. Acho que o Taubaté está no plano. O importante era não perder em São José para não chegar aqui com pressão. Agora vai chegar aqui, a pressão vai ser no São José. Vai ter Joaquinzão lotado. E tem tudo para passar. E digo mais, tá? O Taubaté, os jogadores têm que acreditar muito nessa classificação, porque as coisas estão descortinando, as portas estão se abrindo para o Taubaté. O Jogo Franco vai ao ar ao vivo toda segunda-feira a partir das 5 horas da tarde com a apresentação de Miguel Cáter. Não perca! E assim chegamos ao final de mais uma edição do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. No programa de amanhã tem o nosso quadro TBT especial em homenagem ao mês das mulheres, falando das grandes mulheres taubateanas que fizeram história. Vamos conhecer então a história de Joana Martins Castilho d'Alessandro, a nossa eterna Joaninha. E hoje no Mix da TV a gente tinha uma entrevista agendada, com o Ronaldo Robles para falar sobre o Dia Universal do Teatro. Infelizmente ele não pôde comparecer e a gente retoma esta pauta em uma próxima oportunidade. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue assistindo aqui a TV Câmara Taubaté e eu te espero amanhã aqui na nossa programação a partir das 2 horas da tarde. Fique conectado aqui na TV Câmara Taubaté e boa sorte ao Burro da Central.